Bem, pessoal, muita gente procura um neurologista ou vai no consultório querendo ter o diagnóstico do Alzheimer na fase pré-clínica. O que acontece? O Alzheimer ele tem várias fases, né? Normalmente a gente consegue dar o diagnóstico quando o paciente já tem sintomas claros de Alzheimer. Então, muitas vezes o diagnóstico da doença de Alzheimer é quase retrospectivo, porque o paciente vai sentindo em a família uma série de sintomas, isso às vezes no decorrer de anos. E no decorrer de anos, essas alterações vão se acumulando e de repente o médico diz você tem um diagnóstico de doença de Alzheimer, né? E a maior dúvida dos pesquisadores é justamente como a gente conseguiria dar o diagnóstico na fase pré-clínica. O que seria a fase pré-clínica, né? Seria um momento que a doença de Alzheimer começa a ter alterações no cérebro com pouquíssimos ou quase imperceptíveis sintomas clínicos, né? Por exemplo, tem até paciente com relato de alteração de memória muito leve, de olfato, né? Que são coisas que não atrapalham no dia a dia dela, ela continua trabalhando, continua fazendo as coisas e a família observa aquilo de forma quase que imperceptível, né? E além disso, né, muitas vezes o paciente, né, que tem uma capacidade intelectual muito boa, né, ele disfarça muito bem. Às vezes até na fase sintomática a família demora um pouquinho de perceber, né? A maioria dos trabalhos, eles têm ido e percebido que o quanto antes você diagnosticar o Alzheimer, melhor a gente vai conseguir desenvolver drogas para evitar a evolução da doença. A doença de Alzheimer, ela envolve uma dificuldade de comunicação dos neurônios, em especial começa nessa região da memória e depois vão para as outras áreas, né? Existem várias teorias, mas a gente conhece bem a fisiopatologia, que é o depósito de algumas substâncias, a dificuldade de comunicação do neurônio, ele vai sendo de forma cumulativa até que começa a ter atrofia e começa a ter o sintoma clínico, né? Hoje não existe nenhum exame que você faça nessa fase pré-clínica, antes de começar tudo, e o médico diz, você tem doença de Alzheimer. O que acontece na maioria das vezes é o médico suspeito, a família suspeita e vai acompanhando próximo, né? Porque existem algumas drogas, né, inibidores da acetilcolinesterase, né, para aumentar esse nível de acetilcolina no seu cérebro, que vai melhorar os seus sintomas. Então, muitas vezes, né, o médico vai analisar, começa a ter sintomas leves, ele pode sim, discutindo com a família, vendo sintomas, começar a medicação. Normalmente, e aí é importante você entender, já estão começando a ser algumas drogas que tentam reduzir ou a progressão da doença. Algumas já foram até autorizadas pelo FDA, né? Mas são em fases muito iniciais da doença e realmente geram uma série de polêmicas e debate na própria comunidade científica, né? Pelo custo da medicação, né? O quanto isso melhora. Mas fato é, a gente vai ver nesses próximos anos, né, uma revolução no diagnóstico cada vez mais precoce de doença de Alzheimer e no tratamento também. Hoje a gente ainda está muito devagar. Não existe nenhum tratamento que diz cure Alzheimer ou reduzir a evolução do Alzheimer em 5 anos. Não existe tratamento para isso. Tem hoje melhoria dos sintomas. Isso não é tão desprezível, que se você melhora os sintomas, melhora a qualidade de vida, não deixa de ser um tratamento, né? Mas o que a gente queria mesmo era impedir a evolução. Vamos esperar, né? Se você está com sintomas iniciais ou suspeito de alguma coisa, procure o neuro. Ele vai te acompanhar de perto e sem dúvida nenhuma vai facilitar e adiantar o seu diagnóstico. Espero que tenha